Olá, boa tarde para você. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, participou hoje da reunião da comissão do Senado que acompanha as ações do poder público relacionadas à pandemia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou à comissão do Covid a resposta do Ministério da Saúde ao ofício do Congresso Nacional de solicitação de um cronograma atualizado para a vacinação no Brasil. No documento, o Ministério afirma que ainda não houve alteração nos prazos apresentados em 4 de março ao Senado, mas que pode haver dificuldades de aquisição de vacinas e insumos devido à alta demanda internacional pelos produtos. Ao encaminhar esse ofício ao presidente Confúcio Moura, ao relator Wellington Fagundes, quero crer que a comissão, então, poderá fazer dele um plano para um desdobramento de acompanhamento junto ao Ministério da Saúde. Da parte da presidência do Senado e do Congresso Nacional, nós não mediremos esforços para fortalecer, robustecer, dar condições e instrumentos para essa comissão funcionar como vem funcionando na sua plenitude, com ideias que se materializam em ações e ações que se materializam em resultados. E vários governadores também participaram dessa reunião de hoje. Trazendo as preocupações dos respectivos estados, 5 governadores expuseram o drama nacional: contaminação crescente, vacinação em ritmo demorado e pacientes sem acesso a leitos de hospitais para se tratar. Nós já estamos dentro de um colapso nacional na rede hospitalar. Nós não vamos para aí, nós já estamos. Tem nesse instante uma fila gigante, não é? Estou falando aí de milhares mesmo, algo aí como 30, 40 mil pessoas em todas as filas hospitalares por vaga de UTI e em alguns lugares também de leito clínico. Ou seja, gente morrendo sem respirador. O pulmão não funciona mais e ele não consegue ter o equipamento para auxiliar. De um consumo diário de 15 mil metros cúbicos de oxigênio para 80 mil metros cúbicos, e isso num espaço de tempo muito curto, porque nesse momento agora, os casos eles evoluem com uma rapidez muito grande. Ficou muito claro o que aconteceu em Chapecó, talvez muito parecido com o que aconteceu em Manaus. A variante do vírus predominantemente trouxe um resultado muito diferenciado do que nós tínhamos tido em 2020. Toda a região de Chapecó foi atingida com essa variante de alta transmissibilidade. Até aqui, o ano de 2021 está sendo pior quanto aos estragos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Na Bahia, em julho passado, houve mais casos da doença e menos presença de pacientes nas UTIs. Agora, no começo de março, a situação é outra. Temos 10 mil casos ativos a menos e temos 600 pacientes a mais em UTI. Os governadores têm adotado medidas restritivas no esforço para reduzir a transmissão da doença. Intensificou algumas ações de regramentos e até mesmo de suspensão de atividades, mas também avançou na criação de leitos clínicos, leitos de UTI em parceria com o Estado, e diminuiu um pouco a circulação das pessoas. Restringiu o horário de funcionamento de bares, restaurantes. O governador catarinense entende que o fechamento total não é razoável. É preciso restringir e penalizar principalmente as atividades clandestinas e não quem, de alguma forma, se esforça para cumprir as determinações de saúde pública. Esse fechamento total ele acaba penalizando as atividades que são regradas, aquelas que, de fato, não impactam na transmissão do vírus, tanto quanto as aglomerações clandestinas. Então, estamos colocando esforços exatamente na fiscalização. Os governadores pressionam por mais vacinas, querem um esforço geral para comprá-las e produzi-las em solo nacional. Hoje o Brasil é o centro das atenções nessa pandemia. Nós viramos aí um foco mundial pela quantidade de óbitos e a quantidade de casos. Portanto, para que a gente pudesse apressar mais a vinda de vacinas para o Brasil, acho que era importante o esforço das relações diplomáticas internacionais. Uma compra centralizada ajudaria muito a conter essa absurda elevação de preços
e esse leilão feito pelos representantes desses insumos. A partir desse Pacto Nacional pela Vida, é de ter a integração do máximo de forças de todos os setores em todo o Brasil, inclusive os 3 poderes e também municípios, Estado, a área federal e o setor privado. E durante a reunião da comissão, o presidente do Senado informou que o governo federal já vai comprar a partir de hoje a vacina da Pfizer, o que só foi possível devido ao projeto de lei de autoria do senador Pacheco, aprovado no Congresso e sancionado ontem pelo presidente da República. Já ontem, no Palácio do Planalto, no evento de sanção desse projeto, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, me disse que, fruto dele, já havia previsão para hoje da contratação das vacinas da Pfizer, inclusive alargando a quantidade de doses e antecipando o cronograma para o mês de setembro, informação que me foi dada, inclusive, também pelo ministro Paulo Guedes. Então, vamos ver como foi a cerimônia de sanção dos projetos de lei que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas. Uma das leis veio de projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que participou da cerimônia. O texto autoriza que a iniciativa privada compre vacinas, desde que todas as doses sejam doadas ao SUS durante a fase de imunização dos grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde. A possibilidade da iniciativa privada, pessoas jurídicas de direito privado, não competirem com o poder público, mas poderem auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. Esse é o espírito da lei, bem compreendido pelo Congresso Nacional, bem compreendido pelo Governo Federal e pelo Ministério da Saúde e agora finalmente sancionado pelo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. A nova lei também permite que estados e municípios possam comprar diretamente as vacinas, sem depender do governo federal. No momento que o projeto de lei passou pelo Congresso, nós já trouxemos a Pfizer e a Janssen para negociação. Fizemos uma primeira negociação boa. Em seguida, o presidente pessoalmente conseguiu puxar essas doses, esse cronograma, adiantar esse cronograma um trimestre. Isso tudo resulta em vacinas, resulta em tranquilidade para o povo. Na cerimônia, foram sancionadas também a lei que prorroga a suspensão da obrigatoriedade de metas dos prestadores de serviço de saúde com o SUS e a que torna mais flexíveis as regras para a aquisição de insumos e serviços de imunização. Bolsonaro falou sobre as medidas que o governo vem tomando para a vacinação da população. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. O presidente voltou a defender produtos sem comprovação científica no tratamento contra a Covid-19. O médico sabe que não existe um medicamento ainda com sua comprovação científica, mas muitos médicos também afirmam que existem tratamentos opcional. E esse tratamento tem que ser buscado. Neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Vamos conhecer agora os destaques da pauta do plenário para hoje. A sessão está marcada para as 4 da tarde. Senadores podem votar o projeto que permite a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E também está em pauta o projeto que prioriza o atendimento a doadores de sangue e de medula óssea nos órgãos públicos. E o plenário do Senado aprovou ontem um projeto de lei que aumenta a margem dos empréstimos consignados
para aposentados e pensionistas. O texto vai à sanção presidencial. A medida provisória amplia de 35% para 40% a margem do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia. Servidores públicos federais e estaduais e trabalhadores com carteira assinada também poderão usufruir do novo limite. O prazo para as novas contratações, que tinha acabado em 31 de dezembro de 2020, passa a ser 31 de dezembro de 2021. E quando essas famílias correm o risco de não ter necessidade básica atendida, não se pode descartar a via dos empréstimos consignados como alternativa a ser considerada. A racionalidade da medida está na percepção de que, sem o aumento da margem consignável, muitos trabalhadores poderiam ser inclinados a buscar crédito em linhas emergenciais ainda mais caras, com o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Os senadores também aprovaram um projeto que torna permanente o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. O programa, criado para socorrer micros e pequenas empresas durante a pandemia com crédito emergencial, já concedeu até o momento mais de 37 bilhões de reais em empréstimos. Há uma descrença e uma falta de entusiasmo do sistema financeiro brasileiro de financiar essas micro e pequenas empresas. E isso precisa ser restabelecido e precisa ser modificado. E um dos instrumentos poderosos que nós temos para isso é justamente esse projeto de lei. O Senado também aprovou a redação final da nova Lei de Licitações, que moderniza o processo de compras e contratações no setor público. O texto aprovado é um substitutivo da Câmara dos Deputados, com mudanças feitas pelo relator, senador Antônio Anastasia, no Senado. Ele cria modalidades de contratação, tipifica crimes relacionados a licitações e disciplina como União, Estados e municípios podem atuar. A redação final da Lei de Licitação, que ora se aprova, ora se debate, ela decorreu exatamente da aprovação do projeto no início de dezembro do ano passado, depois de quase 20 anos de tramitação. E essa redação final, portanto, não foi uma redação simples como as demais. Eu queria tão somente fazer esse cumprimento, que acho de justiça, a todas as equipes técnicas que se empenharam em apresentar essa redação, que não só está fidelíssimo ao que foi votado, mas aperfeiçoa, sob o ponto de vista da redação, como o próprio nome diz, da redação final, os institutos próprios da Lei de Licitação e Contratos, que certamente vão representar, no próximo futuro, uma renovação da gestão pública brasileira. Os senadores também aprovaram a criação da Comissão de Segurança Pública no Senado e um projeto de lei que moderniza o sistema de pedágios, determinando uma cobrança proporcional ao uso da rodovia. Mas como esse projeto foi alterado, ele volta para a Câmara dos Deputados. A Comissão Mista de Orçamento ouviu de forma semipresencial representantes do Tribunal de Contas da União e do Ministério de Desenvolvimento Regional. A lei orçamentária para 2021 ainda não foi concluída. Ela está na pauta do Congresso para ser votada no dia 24 de março. A avaliação das informações sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves no país é uma das etapas técnicas para a elaboração do orçamento público. Esses dados são enviados pelo Tribunal de Contas da União à Comissão Mista de Orçamento. Os parlamentares decidem, então, se deve haver bloqueio ou desbloqueio da execução de cada empreendimento desses. Por esse motivo, esta comissão convocou esta audiência pública com a finalidade de ouvir representantes dos órgãos gestores e do TCU, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Foram 4 as obras apresentadas na audiência como resultado das fiscalizações do TCU. 2 delas fazem parte da transposição do Rio São Francisco. Uma é do sistema adutor do ramal do Vale do Piancó, na Paraíba, com a promessa de beneficiar 37 municípios do estado. É uma obra que não foi iniciada, a atuação do TCU ela se deu no início dessa obra, no momento da licitação dessa obra. A Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, realizou uma auditoria e determinou a suspensão cautelar
esse procedimento licitatório antes que houvesse a homologação. E outra de um trecho do canal adutor do Sertão Alagoano. O tribunal identificou indícios de irregularidade grave, associados a um sobrepreço de preços unitários mesmo, no contrato do trecho 5. E esse sobrepreço ele é da ordem de 48 milhões de reais em um contrato de 447 milhões de reais. E a determinação foi que haja a repactuação desse contrato, para que se adequem os preços contratuais aos preços de mercado. O TCU também apresentou indicativos de irregularidades sobre a ampliação do sistema de trens urbanos de Natal, no Rio Grande do Norte. A ausência de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental relativo a esse empreendimento, e também a falta de comprovação de que esse empreendimento ele está aderente ao Plano Municipal de Mobilidade. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos respondeu. E a gente forneceu também ao tribunal, a gente juntou toda a documentação solicitada. O tribunal solicitou estudo de viabilidade, solicitou plano de mobilidade dos municípios, em que incluísse a questão da expansão do VLT. Então, todas as exigências legais que a gente apresentou foram cumpridas. A CMO recebeu ainda informações a respeito da drenagem e pavimentação asfáltica do meio-fio em Porto Velho, em Rondônia. Primeiro que houve uma restrição à competitividade do certame decorrente da adoção de critérios inadequados para a desclassificação das propostas de preço. A outra irregularidade foi sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado, quase 4% do valor contratado. Não há recursos também na LDO 21 para essa obra. Não há emendas parlamentares específicas também para isso. O senador Marcos Rogério esteve aqui com o prefeito e eles nos informaram que estão junto ao TCU, levando todas as informações para cumprir, em totum, todas as recomendações do TCU. E já está no Senado o projeto que cria o Marco Legal do Câmbio e altera o regime de entrada e saída de dinheiro do país. Para alguns senadores, isso vai facilitar o turismo. Para outros, existe o risco de dolarização da economia. O projeto de autoria do Banco Central foi enviado pelo Executivo em outubro de 2019 e aprovado pela Câmara no início de fevereiro. A proposta tem 3 objetivos: modernizar, simplificar e dar mais segurança jurídica às normas que tratam da legislação cambial, já que vai consolidar em uma só lei mais de 40 dispositivos legais que estão em legislações dispersas e conflitantes. O projeto permite que bancos e instituições financeiras brasileiros possam investir no exterior recursos captados no Brasil ou fora dele. Possibilita que o real se torne uma moeda conversível, facilitando o uso da moeda brasileira em transações internacionais, com potencial de transformação em moeda de reserva e de referência regional na América do Sul. A proposta pretende baratear os custos referentes à transferência de pequenos valores entre o Brasil e o exterior, com a inclusão de novos tipos de instituições financeiras, como as fintechs, para gerar mais concorrência. A nova lei cambial permite ainda a negociação de pequenos valores entre pessoas físicas de forma eventual, com limite de até $500. Empresas que remetem dinheiro ao exterior a título de lucros, dividendos, juros e pagamentos por royalties vão poder fazer essa operação sem necessidade de registro junto ao Banco Central, pagando somente o imposto. Em relação à exportação, a proposta vai permitir que os bancos brasileiros possam financiar no exterior a compra de produtos do Brasil. Penso que o impacto do projeto de lei é muito positivo, uma vez que a gente está simplificando e desburocratizando essas normas, além de modernizá-las, trazê-las para o contexto atual. E isso é muito bom para o comércio exterior, tanto para quem vende como para quem compra, produtos de fora aqui para o Brasil, para quem vende, para os exportadores e importadores, enfim. O senador Plínio Valério destacou um outro ponto da proposta que vai permitir que as pessoas que viajam para o exterior possam levar uma quantia maior em dinheiro.
Hoje quem viaja, quem sai do Brasil, só leva R$10.000 e agora vai poder levar $10.000, ou seja, 45, 50 mil reais. Isso é muito bom, porque dá liberdade de quem tem dinheiro levar e fazer o que quiser, fazer compras. Eu acho novidade, porque isso aí é o mais popular. E eu creio que essa medida ajuda muito tanto ao turismo de entrada e de saída. A proposta estabelece que o Banco Central terá o direito de regulamentar quem terá direito a ter conta em moeda estrangeira no Brasil e quais os requisitos. A aprovação do projeto não permite de imediato a abertura dessas contas, mas dá ao Banco Central o direito de fazer essa regulamentação e de permitir no futuro que pessoas físicas possam ter conta em moeda estrangeira no Brasil. O senador Jean Paul Prats acredita que a nova lei cambial abre caminho para a dolarização e quer que o texto seja debatido pelos senadores. Reforma cambial significa mexer, e esta proposta especificamente faz isso, no caráter de dolarização da nossa economia. Estão em pauta ali, prontos para ir ao plenário, e eu espero que nós evitemos isso, porque esse assunto merece audiências públicas, mesmo através do remoto, e principalmente deliberação por essa comissão de assuntos econômicos, a proposta de dolarizar a economia, de liberar contas em dólar na economia brasileira. Que consequências? Quem defende isso, defende por quê? Quem ataca ou critica isso, ataca por quê? Precisamos saber. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.